Neuza, com todo respeito, a casa agora é minha e de Ricardo. Você terá um mês para encontrar um novo lugar para morar. As palavras de Patrícia ecoaram pelo salão paroquial da Igreja do Rosário como um tiro certeiro no coração. Ali, no meio da missa de 7º dia do meu Roberto, diante de parentes, amigos e vizinhos que me conheciam há décadas, minha nora acabara de me expulsar da própria casa. Senti o sangue gelar nas veias enquanto os murmúrios se espalhavam pelos bancos de madeira envernizada. Os olhos curiosos se voltaram para mim como holofotes em um palco. Alguns piedosos, outros constrangidos, todos esperando minha reação. O padre Antônio, que conhecia nossa família há 20 anos, parou a leitura do Evangelho. O silêncio pesado tomou conta do ambiente. Dona Conceição, minha vizinha há 3 décadas, tampou a boca com a mão, chocada. Seu Osvaldo, dono da padaria da esquina e um dos meus primeiros clientes, balançou a cabeça com desaprovação. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar minha humilhação. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com uma nora ou genro. E não esquece de curtir para que mais pessoas vejam isso. Patrícia estava ao meu lado na primeira fileira, vestida de preto rigoroso, mas havia algo teatral demais em sua postura de viúva enlutada. Os cabelos loiros perfeitamente arrumados, mesmo naquele momento de suposto luto, a maquiagem impecável, as unhas feitas na manicure mais cara de Belo Horizonte. Tudo nela gritava falsidade, mas apenas eu parecia enxergar isso. Não derramei uma lágrima. Aos 79 anos, eu já havia chorado todas as lágrimas que tinha direito nesta vida. Havia chorado quando meus pais morreram. Chorado quando perdi 2 bebês antes do Ricardo nascer. Chorado quando minha pequena confeitaria quase faliu na crise dos anos 80. Chorado quando Roberto teve o primeiro infarto, 5 anos atrás. E chorado rios quando ele partiu definitivamente na semana passada. Mas naquele momento, diante daquela afronta descarada, algo dentro de mim endureceu como concreto. Em vez de lágrimas, senti uma frieza calculista tomar conta dos meus pensamentos. Levantei-me devagar do banco da primeira fileira, ajeitei minha blusa preta de seda, a mesma que Roberto me dera no nosso último aniversário de casamento, 43 anos de união, e caminhei até a saída da igreja com a dignidade que construí durante 8 décadas de vida. Mas Patrícia não fazia ideia do que estava por vir. Os passos ecoavam no piso de pedra portuguesa, enquanto eu me dirigia ao estacionamento. Cada passo era uma palavra não dita, uma vingança sendo arquitetada no silêncio da minha mente. Entrei no meu Corolla branco, o mesmo carro que dirigia há 10 anos, simples, mas confiável como sempre fui, e liguei o motor com mãos firmes. Enquanto dirigia pelas ruas familiares de Belo Horizonte, passando pela Avenida Afonso Pena, contornando a Praça da Liberdade, subindo em direção ao bairro Funcionários, as lembranças invadiram minha mente como uma enxurrada de verão. 45 anos atrás, quando Roberto e eu compramos aquela casa modesta na rua Gonçalves Dias com a herança que recebi dos meus pais. Lembro de cada centavo economizado, cada sacrifício feito para dar entrada naquele imóvel de 3 quartos que parecia um palácio para nós 2, recém-casados e sonhadores. Roberto ainda estava começando como contador, ganhando uma miséria em um escritório apertado no centro da cidade, ali perto do Mercado Central. Trabalhava de segunda a sábado, chegava em casa cansado, com as mãos manchadas de tinta de máquina de escrever e os ombros curvados de tanto se debruçar sobre papéis e números. Era um homem bom, honesto, mas naqueles primeiros anos, nossa situação financeira era apertada demais. Eu já tinha minha pequena confeitaria no Mercado Central, a Doces Lembranças, que começou como um sonho de menina pobre do interior e cresceu devagar, cliente por cliente, encomenda por encomenda. Acordava às 4 da manhã para preparar os doces. Ficava até tarde da noite calculando os custos dos ingredientes, anotando pedidos em um caderno pautado, que ainda guardo até hoje. Era eu quem pagava as contas da casa naqueles primeiros anos. Eu quem sustentava nossa família quando Ricardo nasceu. Eu quem construiu, marca por marca, cliente por cliente, a reputação que temos hoje. A confeitaria sempre foi minha. Sempre.
Estacionei na garagem da minha casa. Sim, minha casa, comprada com o meu dinheiro. E fiquei alguns minutos sentada no carro, olhando para aquela construção que conhecia cada tijolo, cada rachadura, cada canto. As jabuticabeiras que plantei no quintal há 30 anos. A varanda onde Roberto gostava de tomar café pela manhã, lendo o Estado de Minas. O portão de ferro que ele mesmo pintou de azul no ano passado, reclamando das dores nas costas, mas insistindo em fazer o serviço. Como Patrícia tinha coragem de me expulsar dali? A primeira vez que senti o veneno daquela cobra foi há 6 meses, num domingo de abril que começou ensolarado e terminou com tempestade. Como de costume há 15 anos, toda a família se reuniu na minha casa para o almoço dominical. Ricardo trouxe a esposa e os 2 filhos, Gustavo e Sofia, meus netos queridos de 12 e 14 anos, que eram a luz dos meus olhos. Eu havia passado a manhã inteira na cozinha preparando aquele almoço com todo carinho. Frango assado com batatas, farofa de bacon, couve refogada, feijão tropeiro e, como sobremesa, aquele bolo de fubá com goiabada que era a especialidade da casa. Uma receita que aprendi com minha avó Dalva, lá em Itabira, quando eu tinha apenas 8 anos e ficava nas pontas dos pés para alcançar a bancada da cozinha dela. Vó Dalva era uma mulher pequena, mas de personalidade forte, cabelos brancos sempre presos em um coque, mãos calejadas de tanto trabalhar na roça e na cozinha. Foi ela quem me ensinou que cozinhar com amor é a forma mais pura de demonstrar carinho pela família. Neuza, menina, ela dizia com aquele sotaque do interior mineiro. Comida feita com pressa fica sem gosto, mas comida feita com amor alimenta o coração também. Aquele bolo tinha ingredientes simples: fubá, ovos caipiras, leite fresco, uma pitada de erva doce. Mas o segredo estava no tempo de forno e na paciência de esperar a massa crescer devagar. Era uma receita que fazia sucesso na confeitaria há 40 anos, que rendia pedidos especiais para aniversários e casamentos, que já apareceu até no jornal quando fizeram uma matéria sobre as tradições culinárias de Minas Gerais. Quando cortei o primeiro pedaço e servi para Patrícia, ela aceitou o prato com um sorriso forçado. Deu uma mordida pequena, delicada demais, como se estivesse provando algo suspeito. Fez uma careta sutil que tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder de mim. E então veio o comentário que me gelou o sangue. Ai, sogra, esse sabor tão antiquado, né? Parece receita de interior mesmo. Acho que a confeitaria precisava de uma visão mais moderna, algo mais sofisticado para o público de hoje. Talvez uns cupcakes americanos ou aqueles macarons franceses que estão na moda. O garfo quase caiu da minha mão. 40 anos construindo uma marca respeitada em Belo Horizonte inteira, e ela tinha coragem de chamar minha receita de antiquada? Na frente dos meus netos? Na mesa da minha própria casa? Gustavo, meu neto de 12 anos, que sempre dizia que meu bolo era o melhor do mundo, ficou sem graça. Sofia parou de comer e olhou para a mãe com uma expressão confusa. Eles adoravam aquele bolo. Sempre pediam para levar fatias para os amigos da escola. Olhei para Ricardo, esperando que ele defendesse sua mãe, que dissesse alguma coisa sobre o desrespeito da esposa, que lembrasse de quantas vezes elogiou aquele mesmo bolo durante a infância, de como implorava para eu fazer um inteiro só para ele quando estava triste ou doente. Mas meu filho permaneceu em silêncio, cortando seu próprio pedaço como se nada tivesse acontecido, como se as palavras da esposa fossem apenas um comentário inocente sobre culinária. Foi naquele momento que entendi que havia perdido meu filho para aquela mulher. O silêncio na mesa se estendeu por longos segundos. O barulho dos talheres contra os pratos parecia amplificado. Mesmo os passarinhos no quintal pareciam ter parado de cantar. Respirei fundo, engoli o comentário ácido que estava na ponta da língua e mudei de assunto, perguntando sobre a escola das crianças. Mas o veneno havia sido injetado e eu sabia que aquilo era apenas o começo. Patrícia tem 38 anos, é formada em administração pela PUC Minas e trabalha como gerente de vendas numa empresa multinacional de cosméticos. Conheceu Ricardo há 5 anos numa festa de confraternização da faculdade, onde ele dava aulas de contabilidade como professor substituto. Ela é bonita, isso não posso negar.
1,65 m de altura, cabelos loiros que custam uma fortuna no salão, sempre maquiada com perfeição, roupas de marca que custa mais que o salário mensal de muita gente, unhas sempre feitas na manicure mais cara de Belo Horizonte. Mas por trás daquela aparência impecável, eu sempre senti algo que me incomodava profundamente. Uma frieza calculista, uma ambição desmedida que transparecia nos olhos dela toda vez que falávamos sobre dinheiro ou sobre o futuro da confeitaria. Era como se ela estivesse sempre calculando, sempre medindo o valor de cada coisa, de cada pessoa. E vocês sabem como é essa sensação de mulher mais velha, né? A gente desenvolve um instinto, uma percepção aguçada que vem com a experiência de vida. Não é paranoia ou ciúme de sogra, como muita gente pode pensar. É uma sabedoria que se aprende observando pessoas durante décadas, uma habilidade de ler entrelinhas que a juventude ainda não possui. Eu sabia que Patrícia não era de confiança desde o primeiro dia que a conheci, mas nunca imaginei até onde ela seria capaz de ir para conseguir o que queria. 2 semanas depois do episódio do bolo, numa tarde nublada de maio, Ricardo apareceu na confeitaria. Eram quase 6 horas. Eu estava fechando as contas do dia na pequena mesa de fórmica onde sempre fazia a administração. Estava conferindo o movimento da semana, contando o dinheiro do caixa, anotando os pedidos para o dia seguinte, quando ele entrou pela porta dos fundos com aquela expressão estranha no rosto. Conhecia meu filho como a palma da minha mão. Havia algo diferente nele, uma tensão nos ombros, um jeito hesitante de falar que me deixou imediatamente em alerta. Era o mesmo comportamento que ele tinha quando criança e havia feito alguma arte na escola, quando chegava em casa sabendo que teria que contar alguma coisa que eu não ia gostar de ouvir. "Mãe, preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante", ele disse, se sentando numa das cadeiras plásticas brancas onde eu e as funcionárias tomávamos café nos intervalos. "Fala, meu filho", respondi, largando a caneta e dando toda a atenção a ele. "Eu e a Patrícia estamos pensando em comprar um apartamento maior. O que temos está ficando pequeno para as crianças, e o Gustavo vai precisar de um quarto só para ele daqui a pouco. Adolescente precisa de privacidade, né?" Aquilo fazia sentido. O apartamento deles, no bairro Santo Antônio, ali perto da Igreja da Boa Viagem, realmente era apertado para uma família de 4 pessoas. 2 quartos pequenos, uma sala minúscula, cozinha americana que mal cabia uma mesa. Eu mesma já havia sugerido algumas vezes que eles procurassem algo maior, mais confortável para as crianças. Mas quando Ricardo continuou falando, senti um arrepio percorrer minha espinha como uma corrente elétrica. A questão é que precisaríamos de uma ajuda com a entrada. Uns R$150 mil. Seria um empréstimo, claro. A gente pagaria tudo em 2 anos, com juros justos. A Patrícia já fez as contas e conseguimos pagar 15 mil por mês tranquilamente. Os R$150 mil. Uma quantia considerável, mas que estava dentro das minhas possibilidades. Durante todos esses anos, trabalhando de sol a sol, economizando cada centavo, eu e Roberto construímos uma reserva financeira sólida. Sempre ajudei meu filho quando ele precisava. Quando casou, emprestei dinheiro para a festa. Quando os filhos nasceram, paguei particular para a Patrícia ter acompanhamento médico de primeira. Quando ele quis fazer especialização em auditoria, custeei o curso. Nunca neguei ajuda para a família. 150 mil é muito dinheiro, Ricardo. Vocês já viram o apartamento? Já fizeram as contas direitinho? Já, mãe. É no Sion, num prédio novo, 3 quartos, 2 suítes, varanda gourmet. Perfeito para a família. E está numa promoção especial, por isso a pressa. Promoção especial. A primeira bandeira vermelha se acendeu na minha mente. Em 4 décadas mexendo com dinheiro, aprendi que pressão de tempo e promoções especiais quase sempre escondem algo suspeito. E por que não financiam direto com o banco? Ah, mãe, os juros do banco está absurdo. Ia ficar mais de 20 mil por mês. E tem toda aquela burocracia, demora meses para aprovar. A Patrícia diz que se a gente não der entrada até sexta-feira, vão vender para outro interessado. Patrícia diz. Aquilo estava virando um refrão na boca do meu filho. Quando ele era criança, tomava decisões sozinho.
Quando era adolescente, me perguntava o que eu achava antes de fazer qualquer coisa importante. Mas desde que casou com aquela mulher, virou um papagaio repetindo opinião alheia. Tudo bem, Ricardo, vou providenciar. O sorriso que se abriu no rosto dele deveria ter me deixado feliz. Era o mesmo sorriso de quando ele era pequeno e eu concordava em comprar aquele brinquedo que ele queria no Dia das Crianças. Mas havia algo diferente agora. Uma ansiedade excessiva, um alívio grande demais para quem estava apenas comprando uma casa. Sério, mãe? A senhora vai ajudar? Claro, meu filho. Família é para isso mesmo. Só preciso organizar os papéis com o gerente do banco. Ele se levantou da cadeira e me deu um abraço apertado, daqueles que me lembravam do menino carinhoso que ele foi um dia. Por um momento, senti que tinha meu filho de volta. Mas o momento durou pouco. A Patrícia vai ficar muito feliz, ele disse. E lá estava ela de novo, sempre presente mesmo quando não estava fisicamente ali. Transferi o dinheiro na sexta-feira seguinte. R$ 150 mil da poupança que Roberto e eu construímos ao longo de 40 anos de trabalho duro. Dinheiro suado, economizado centavo por centavo, guardado em aplicações conservadoras para nossa velhice e para deixar de herança para Ricardo e os netos. Fui ao Banco do Brasil na Rua da Bahia, onde tinha conta há 3 décadas, e fiz a transferência pessoalmente. Dona Maria, a gerente que cuidava da minha conta há 15 anos, achou estranho eu sacar uma quantia tão alta de uma vez. Tudo bem por aí, dona Neuza? Não é costume da senhora mexer na poupança? É para ajudar meu filho a comprar uma casa nova, Maria. Família em primeiro lugar, né? Ela sorriu e providenciou tudo, mas percebi uma ponta de preocupação no olhar dela. Pessoas experientes em lidar com dinheiro desenvolvem um instinto para situações suspeitas, e talvez ela tenha sentido o mesmo que eu. Algo não estava certo naquela história. 3 meses depois, numa sexta-feira ensolarada de julho, descobri exatamente onde aquele dinheiro havia ido parar. Eu estava voltando de uma entrega especial no Belvedere, um bolo de casamento para a filha de uma cliente antiga, quando parei no semáforo da Avenida Afonso Pena com Rua da Bahia. O trânsito estava pesado, como sempre naquele horário, e eu tamboreava os dedos no volante, esperando o sinal abrir quando um carro chamou minha atenção. Uma BMW Série 3 0 km, cor branca perolizada, vidros escuros, rodas cromadas que brilhavam no sol da tarde. O carro estava na faixa ao lado, e quando olhei para o motorista, meu coração quase parou. Era Patrícia. Minha nora estava dirigindo um carro que custava no mínimo R$ 200 mil, vestida com roupas caríssimas, óculos de sol de grife, falando ao telefone com aquela postura arrogante de quem se acha dona do mundo. Senti o sangue subir à cabeça com tanta força que pensei que fosse ter um troço ali mesmo, no meio do trânsito. O sinal abriu e ela seguiu pela Afonso Pena em direção ao Shopping Del Rey. Segui o BMW, mantendo uma distância segura, com o coração batendo descompassado. Quando ela estacionou na vaga preferencial do shopping, eu estacionei algumas vagas atrás e a observei sair do carro. Patrícia desceu da BMW como se fosse uma celebridade, descendo de uma limusine na premiação do Oscar. Cabelos perfeitos, roupa de grife, bolsa que custava mais que o salário mensal de uma das minhas funcionárias. Caminhou em direção à entrada principal com aquele jeito convencido de quem tem dinheiro para queimar. Dinheiro para queimar. O meu dinheiro. Naquela noite, assim que cheguei em casa, liguei para Ricardo. As mãos tremiam quando disquei o número dele. Alô, mãe? Meu filho, vi a Patrícia hoje dirigindo um carro novo. BMW 0 km. Vocês compraram o apartamento também? O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Quando ele finalmente respondeu, a voz estava diferente, mais baixa, como se estivesse com vergonha. Ah, mãe, ainda estamos procurando o apartamento ideal. Mas a Patrícia achou uma oportunidade boa no carro e resolvemos investir. Ela diz que é melhor para o trabalho dela, vai ajudar nas vendas. Carro bom passa credibilidade para os clientes. A mentira doeu mais que um soco no estômago. Meu próprio filho, o menino que criei com tanto amor e dedicação, estava me mentindo descaradamente. E por quê?
Para proteger uma mulher que havia usado o dinheiro da família para comprar luxo supérfluo? Ricardo, R$ 150.000 em carro quando vocês precisavam de casa nova? Isso faz sentido para você? Mãe, a senhora não entende de negócios. A Patrícia tem experiência com vendas. Ela sabe que imagem é importante no trabalho dela. Não entendo de negócios? Eu, que construí uma empresa do zero e mantive ela funcionando por 40 anos, que passei por recessões, inflações, crises econômicas e sempre mantive a confeitaria em pé? E o apartamento, meu filho? A gente vai procurar outro, aquele mesmo não rolou. Mentira, mais mentira, e o pior, ele nem se esforçava para tornar a mentira convincente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama matrimonial, onde havia dormido ao lado de Roberto por décadas, olhando para o teto e tentando entender como havia criado um filho capaz de me mentir tão facilmente. Roberto percebeu minha agitação. O que foi, Neuza? Está preocupada com alguma coisa? Contei tudo para ele. O pedido de empréstimo, a BMW, as mentiras de Ricardo. Meu marido ouviu tudo em silêncio, com aquela paciência que sempre teve para me escutar. É sobre o Ricardo e a Patrícia, Roberto. Acho que essa mulher não presta. Ele suspirou fundo, daquele jeito cansado que estava ficando mais frequente com a idade. Mulher, você está sendo muito dura. O Ricardo é um homem adulto de 40 anos, sabe o que faz. E a Patrícia pode ter seus defeitos, mas ama nosso filho. Como eu queria que Roberto estivesse certo. Como eu queria ter errado sobre Patrícia. Mas os meses seguintes só confirmaram todas as minhas suspeitas e revelaram outras ainda piores. O comportamento de Patrícia nas reuniões de família mudou completamente após a compra da BMW. Antes, ao menos fingia educação por alguns minutos. Agora, nem isso. Chegava sempre atrasada nos almoços de domingo, alegando compromissos importantes que nunca explicava direito. Ficava mexendo no celular durante as conversas familiares, digitando mensagens com aquela urgência de quem está fechando negócios milionários. Fazia comentários ácidos sobre tudo, da decoração da minha casa até a comida que eu preparava com tanto carinho. E o pior, começou a tratar Ricardo como um fantoche nas próprias mãos. Ricardo, pega mais vinho para mim. Ricardo, fala para sua mãe sobre aquela sociedade que conversamos. Ricardo, lembra do que falei sobre modernizar a confeitaria. Eram ordens disfarçadas de pedidos carinhosos, mas eu via a manipulação por trás de cada frase. Meu filho, que sempre foi decidido e independente, virou um boneco repetindo opiniões alheias. A gota d'água aconteceu no aniversário de 80 anos da comadre Helena, uma festa grande no Clube Monte Líbano que reuniu a alta sociedade de Belo Horizonte. Helena era viúva de um industrial. Tinha uma fortuna considerável e sempre encomendava doces da minha confeitaria para eventos importantes. Era uma mulher respeitada, influente, dessas que conhece todo mundo que é alguém na cidade. A festa estava linda. Salão decorado com flores brancas e douradas, uma orquestra tocando clássicos da música brasileira, garçons servindo champanhe francês em taças de cristal. Eu havia preparado pessoalmente uma mesa inteira de doces finos para a ocasião. Bem casados, brigadeiros gourmet, carolinas, eclairs e meu famoso bolo de rolo pernambucano, que era sucesso garantido em qualquer evento. Estava usando meu vestido azul marinho, o mais elegante que tinha, com o colar de pérolas que Roberto me deu nos nossos 25 anos de casamento. Cheguei pontualmente às 8 horas, como sempre faço, e cumprimentei Helena e os outros convidados que conhecia há décadas. Foi então que presenciei uma cena que me partiu o coração. Patrícia circulava pelo salão como uma rainha em seu reino, apresentando Ricardo para empresários e figuras importantes como o futuro da Doces Lembranças, como se ele fosse o fundador da empresa. Ela havia se vestido como uma socialite, com um vestido preto de grife que custava mais que o salário mensal de 3 funcionárias. Joias caras brilhando no pescoço e nas orelhas. Sapatos importados que faziam um barulho confiante no piso de mármore. Este é meu marido, Ricardo. Ela dizia para cada grupo de pessoas influentes. Ele é o dono da confeitaria mais tradicional de Belo Horizonte. Uma empresa familiar que está se modernizando para conquistar novos mercados. Dono da confeitaria?
Família que se moderniza? Enquanto isso, eu ficava sentada sozinha numa mesa lateral, sendo tratada como uma velhinha decorativa que já não tinha mais importância para ninguém. Quando tentei me aproximar de uma conversa onde estavam discutindo sobre fornecimento de doces para uma rede de hotéis, exatamente o tipo de negócio que eu dominava, Patrícia literalmente se colocou na minha frente. Com um sorriso falso estampado no rosto, ela disse bem alto para que todos ouvissem: "Ah, sogra, a senhora não vai querer se chatear com conversa de trabalho. Por que não vai buscar um doce no buffet? Tem uns salgadinhos deliciosos lá." A humilhação queimou como ferro quente na pele. Ali, na frente de pessoas que me conheciam e respeitavam há décadas, o Dr. Maurício, que era cliente da confeitaria há 20 anos, a doutora Lúcia, que sempre encomendava bolos para os aniversários dos filhos, o empresário Ronaldo, que havia fechado contratos importantes comigo, minha nora me diminuiu como se eu fosse uma criança inconveniente que estava atrapalhando a conversa dos adultos. E vocês sabem o que dói mais em uma situação dessas? É ver o próprio filho concordar com aquilo em silêncio. Ricardo não só permitiu o desrespeito, como ainda sorriu e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. "A minha sogra construiu um negócio sólido no passado", ele disse, como se eu já tivesse morrido. "Mas agora é hora de profissionalizar a gestão e expandir para o mercado contemporâneo." No passado? Passado? Eu que ainda acordava todos os dias às 5 da manhã para supervisionar a produção, que conhecia cada cliente pelo nome, que tomava todas as decisões importantes da empresa que eu criei do zero. Voltei para casa naquela noite com uma raiva fervendo no peito. Quando Roberto me perguntou como havia sido a festa, explodi. "Sua nora me humilhou na frente de meio mundo hoje, Roberto, e seu filho permitiu." "Calma, Neuza. Conta direito o que aconteceu." Relatei cada detalhe da noite, cada palavra desrespeitosa, cada olhar de superioridade. Roberto ouviu tudo com aquela paciência irritante que ele tinha para defender pessoas que não mereciam defesa. "Mulher, você não acha que está exagerando? Talvez a Patrícia só estava tentando ajudar Ricardo a fazer contatos profissionais." "Ajudar? Roberto, ela me tratou como se eu fosse uma empregada aposentada, como se a confeitaria não fosse minha. Mas a confeitaria vai ser do Ricardo um dia, Neuza. É natural que ele assuma mais responsabilidades." Natural? Assumir responsabilidades era uma coisa. Apagar a dona da empresa era outra completamente diferente. Na manhã seguinte, domingo, tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi confrontar Ricardo diretamente sobre o comportamento da esposa. Não aguentava mais fingir que não estava vendo o que estava acontecendo na minha própria família. Liguei para ele bem cedo. "Ricardo, precisa vir aqui em casa hoje, sozinho. Precisamos conversar." "Mãe, é domingo, a gente sempre almoça junto." "Hoje não, hoje você vem só você." Ele chegou por volta das 2 da tarde, com aquela cara de quem estava sendo obrigado a fazer alguma coisa desagradável. Sentamos na varanda, onde Roberto costumava tomar café, e fui direto ao ponto. "Filho, não aguento mais o comportamento da sua esposa." "Mãe, lá vem a senhora com isso de novo." "Ricardo, ela me desrespeitou ontem na frente de todo mundo e você não fez nada." "A Patrícia só estava tentando ajudar, mãe. Ela tem ideias boas para modernizar a confeitaria. A senhora deveria escutar em vez de ficar criando caso." "Modernizar? Filho, eu construí essa empresa do zero quando você ainda estava no berço. Nunca precisei de ajuda de ninguém para saber como tocar meu próprio negócio." "Mas os tempos mudaram, mãe. A senhora tem 79 anos. Não pode trabalhar para sempre. E não pode controlar tudo para sempre também." "Controlar tudo? Desde quando querer respeito na minha própria família era tentar controlar alguma coisa? Ricardo, desde quando eu sou controladora? Desde quando querer dignidade é criar caso? Mãe, a senhora precisa aceitar a realidade. A Patrícia vai ser a futura matriarca desta família, quer a senhora goste ou não. É melhor se acostumar com isso e parar de criar problemas." Futura matriarca? Futura matriarca? As palavras do meu filho me atingiram como uma bofetada. 40 anos criando aquele menino, educando, investindo em sua formação, dividindo tudo que conquistei na vida. E agora ele me dizia para aceitar que outra mulher ia tomar meu lugar?
Problemas, Ricardo? Eu estou criando problemas? Está sim, mãe. Toda vez que a Patrícia tenta contribuir com alguma coisa, a senhora briga. Toda vez que ela faz uma sugestão, a senhora descarta. Ela só quer ajudar a família a crescer. Ajudar a família a crescer comprando BMW com dinheiro emprestado para casa, ajudar me diminuindo em público, ajudar planejando se tornar a futura matriarca da família? Foi naquele momento que entendi que havia perdido completamente meu filho e que Patrícia tinha planos muito maiores do que eu imaginava. 3 semanas depois daquela conversa devastadora, numa quinta-feira de manhã que começou como qualquer outra, Roberto teve o ataque cardíaco que o levou embora para sempre. Ele estava na mesa da cozinha, tomando seu café com leite e lendo o Estado de Minas, como fazia todas as manhãs há 40 anos. Comentou alguma coisa sobre o noticiário político, reclamou do time do Cruzeiro que estava jogando mal, perguntou se eu queria ir ao cinema no final de semana. Vida normal de casal idoso que se amava e planejava envelhecer junto. Aí, de repente, ele simplesmente se debruçou sobre a mesa. Nem um gemido, nem um grito de dor. Apenas se debruçou e ficou quieto para sempre. Corri para ele, sacudi seus ombros, gritei seu nome, liguei para o SAMU. Mas, quando os paramédicos chegaram, já era tarde. O médico disse que foi instantâneo, que foi um infarto fulminante, que Roberto não sofreu. 43 anos de casamento terminaram numa manhã de quinta-feira, entre uma xícara de café e uma notícia de jornal. A dor da perda foi devastadora. Era como se tivessem arrancado metade do meu corpo, metade da minha alma. Roberto era meu companheiro, meu confidente, meu porto seguro em todas as tempestades da vida. Sem ele, me senti completamente perdida, uma folha seca levada pelo vento. Mas foi justamente na organização dos documentos dele, 2 dias após o enterro, que descobri a verdade sobre o que realmente estava acontecendo na minha própria casa. Eu estava no escritório do Roberto, aquele cantinho que ele havia montado no quarto de hóspedes para cuidar da contabilidade da confeitaria. Estava organizando papéis para o inventário, separando documentos pessoais dos profissionais, quando encontrei uma pasta marrom escondida atrás de uma pilha de declarações de imposto de renda antigas. A pasta estava lacrada com fita adesiva e tinha "Confidencial" escrito à mão na capa. Estranhei, porque Roberto nunca foi de ter segredos comigo. Em 43 anos de casamento, sempre dividimos tudo. Contas, preocupações, decisões importantes. Quando abri a pasta, senti o mundo desabar embaixo dos meus pés. Dentro havia uma cópia de um testamento que eu nunca tinha visto na vida. Um testamento onde Roberto deixava o controle total da confeitaria para Ricardo, me transformando apenas numa sócia minoritária com direito à participação nos lucros. Um testamento que praticamente me expulsava da empresa que eu havia construído com minhas próprias mãos. Mas isso não era o pior. Junto com o testamento fraudulento, havia extratos bancários de uma conta que eu desconhecia completamente. Uma conta no Banco Santander aberta 3 anos atrás, em nome de Roberto, mas com Patrícia como segunda titular. Uma conta que recebia transferências mensais de 10 a 15 mil reais da conta da confeitaria. Desvios. Meu próprio marido estava desviando dinheiro da empresa para uma conta secreta com minha nora. Sentei na cadeira do escritório com as pernas bambas, tentando processar aquela traição dupla. Roberto, o homem que eu amava e confiava cegamente, havia me traído. E Patrícia, a nora que eu já desconfiava, estava roubando minha empresa havia anos. Com as mãos trêmulas, peguei uma calculadora e comecei a somar os valores dos extratos. Em 3 anos, eles haviam desviado quase R$500 mil. R$500 mil. Dinheiro que era meu por direito, dinheiro que explica a BMW, as roupas caras, o padrão de vida elevado que Patrícia ostentava. Lágrimas de raiva escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza pela morte do Roberto. Eram lágrimas de revolta pela traição, pela humilhação de descobrir que meu próprio marido havia conspirado contra mim com aquela cobra. Naquele momento, algo dentro de mim morreu junto com Roberto. A Neuza ingênua, que confiava na família, que acreditava na bondade das pessoas, foi enterrada naquele escritório junto com os documentos fraudulentos. E em seu lugar, nasceu uma mulher diferente.
Uma mulher que não ia aceitar ser roubada e humilhada sem reagir. Na missa de 7º dia, que aconteceu na quinta-feira seguinte, cheguei à Igreja do Rosário ainda processando toda aquela revelação. Estava vestida de luto rigoroso, mas minha mente fervia com planos de vingança. Durante toda a cerimônia, observei Patrícia representando o papel de nora enlutada, consolando as pessoas, agradecendo as condolências com aquela falsa sinceridade que ela dominava tão bem. Depois da missa, no salão paroquial onde tradicionalmente servíamos café e biscoitos para os presentes, foi que ela resolveu desferir o golpe final. Neuza, ela disse, se aproximando de mim com aquele sorriso venenoso nos lábios. Preciso falar com a senhora sobre uma coisa importante. Parei de servir café para as visitas e olhei para ela com toda a frieza que consegui reunir. Agora que o Roberto se foi, as coisas vão ter que mudar. Ela continuou, baixando a voz, mas falando alto o suficiente para que algumas pessoas próximas pudessem ouvir. A casa agora é minha e do Ricardo. A senhora terá um mês para encontrar um novo lugar para morar. O barulho das conversas ao redor parou como se alguém tivesse desligado um rádio. Dona Conceição, que estava bebendo café, quase se engasgou. Seu Osvaldo balançou a cabeça com desaprovação. O padre Antônio, que ainda estava por perto, ficou visivelmente constrangido com a situação. Mas eu não derramei uma lágrima. Em vez de reagir com desespero ou súplicas, senti uma calma estranha tomar conta de mim. Uma frieza calculista que me lembrou de uma serpente esperando o momento certo para dar o bote. Está bem, Patrícia, respondi com uma voz que nem eu mesma reconheci. Obrigada por avisar. Ela pareceu surpresa com minha reação tranquila. Provavelmente esperava lágrimas, desespero, talvez uma cena dramática que lhe desse ainda mais poder sobre a situação. Caminhei até a saída da igreja com passos firmes, cumprimentei as pessoas que ainda estavam no salão, agradeci ao padre pela missa e fui para o estacionamento com a dignidade intacta. Mas quando cheguei no meu carro, em vez de ligar o motor e ir embora, peguei meu celular e fiz uma ligação que mudaria tudo. Doutor Almeida, sou eu, Neuza. Acabou a paciência. Pode iniciar o protocolo Doce Vingança. Sim, agora. Do outro lado da linha, a voz calma do meu advogado de 30 anos confirmou. Entendido, dona Neuza. Vamos começar imediatamente. E foi assim que a guerra começou. Uma guerra que Patrícia havia iniciado, mas que eu ia terminar. E vocês querem saber qual era meu trunfo na manga? O que Dr. Almeida e eu havíamos planejado nos últimos meses, prevendo exatamente esse momento? Doutor, Henrique Almeida não é um advogado qualquer. Conheci ele há 30 anos, quando era apenas um jovem recém-formado pela UFMG que sonhava em montar um escritório próprio. Eu fui uma de suas primeiras clientes, quando precisei regularizar a situação jurídica da confeitaria nos anos 90. Desde então, ele cuidou de todos os aspectos legais da minha vida: contratos, testamentos, questões trabalhistas, compra e venda de imóveis. Henrique tem 62 anos hoje, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e uma reputação impecável no meio jurídico de Belo Horizonte. Mais importante que isso, ele me conhece como poucos. Sabe da minha história, da minha personalidade e principalmente da minha capacidade de planejar cada movimento com a paciência de uma jogadora de xadrez experiente. Foi ele quem me alertou, há 6 meses, sobre alguns movimentos suspeitos nas contas da confeitaria. Dona Neuza, ele havia dito numa tarde de março, quando me chamou em seu escritório na Rua da Bahia, estou percebendo algumas irregularidades nos relatórios financeiros que o Sr. Roberto me manda mensalmente. Transferências que não batem com os fluxos normais da empresa. Naquela época, eu ainda confiava cegamente no meu marido. A suspeita sobre Patrícia existia, mas jamais imaginei que Roberto estivesse envolvido em qualquer esquema. Que tipo de irregularidades, doutor? Henrique? Saques em dinheiro muito frequentes, transferências para contas que não reconheço, algumas operações que fogem do padrão histórico da empresa. Pode ser apenas má organização da contabilidade, mas o senhor acha que pode ser outra coisa? Prefiro prevenir, dona Neuza. A senhora construiu esse patrimônio com muito trabalho. Não custa investigar. Foi assim que começou nossa investigação silenciosa.
Doutor. Henrique contratou discretamente uma empresa de auditoria especializada em fraudes corporativas. Durante 3 meses, eles vasculharam cada documento, cada operação, cada movimentação financeira da confeitaria, sem que Roberto ou qualquer outra pessoa soubesse. O relatório final chegou às minhas mãos 2 semanas antes de Roberto falecer. 15 páginas de provas irrefutáveis do esquema de desvio que meu marido e minha nora vinham operando há 3 anos. Contas secretas, transferências fraudulentas, documentos falsificados. Tudo documentado, fotografado, carimbado por um contador forense e 2 peritos judiciais. Mas a descoberta mais importante não foi o dinheiro desviado. Foi o que Dr. Henrique encontrou quando revisou todos os documentos de propriedade da minha família. Dona Neuza, a senhora sabe que a confeitaria está 100% em seu nome, né? Como assim, doutor? A empresa foi aberta com o dinheiro da herança dos seus pais em 1981. Desde o primeiro dia, a titularidade sempre foi sua. O senhor Roberto nunca foi sócio oficialmente, apenas tinha uma procuração para assinar documentos em nome da empresa. Procuração. Uma simples procuração que eu havia dado para Roberto nos primeiros anos de casamento, quando viajava muito para comprar ingredientes no interior de Minas e precisava de alguém para tocar os negócios na minha ausência. E a casa, doutor? A casa também está integralmente em seu nome. Foi comprada em 1979 com recursos da herança dos seus pais, antes mesmo do casamento. O senhor Roberto nunca foi proprietário do imóvel. Nunca foi proprietário. 45 anos achando que dividíamos tudo igualmente. E, na verdade, eu era a única dona de todo o patrimônio da família. E isso significa o quê, exatamente? Significa que qualquer testamento que o senhor Roberto tenha feito tentando transferir a propriedade da empresa ou da casa é juridicamente inválido. Ele não pode doar o que não é dele. Foi nesse momento que entendi o tamanho do poder que eu tinha nas mãos. E foi nesse momento que comecei a planejar minha vingança. Doutor, Henrique, eu disse naquela tarde, preciso que o senhor prepare um plano. Um plano para quando essa situação explodir de vez. Que tipo de plano, dona Neuza? Um plano que exponha toda a verdade, mas de uma forma que eles mesmos se enforquem com a própria corda. Dr. Henrique sorriu. Depois de 30 anos me representando, ele sabia que quando eu tomava uma decisão, era melhor não subestimar minha determinação. Vamos chamar de Operação Doce Vingança, ele disse, pegando um bloco de anotações. Conte-me exatamente o que a senhora tem em mente. Passamos as 2 horas seguintes arquitetando cada detalhe do plano. Um plano que dependia de uma única coisa: Patrícia e Ricardo se mostrarem exatamente quem eles eram. Gananciosos, desonestos e arrogantes demais para perceberem a armadilha que estava sendo montada. A primeira fase do plano foi simples: revogar discretamente a procuração que Roberto tinha para assinar pela empresa. Dr. Henrique preparou toda a documentação e registrou tudo em cartório sem alarde, sem avisar ninguém. Oficialmente, a partir daquele momento, Roberto não tinha mais qualquer poder legal sobre a confeitaria. A segunda fase foi ainda mais sutil: começar a documentar todas as humilhações, todos os desrespeitos, todas as tentativas de Patrícia de me marginalizar. Doutor. Henrique sugeriu que eu gravasse discretamente algumas conversas, mas minha consciência não permitiu. Em vez disso, passei a anotar tudo em um diário detalhado: datas, horários, testemunhas presentes, palavras exatas que foram ditas. A terceira fase era a mais complexa: preparar a isca perfeita para que eles mesmos se incriminassem definitivamente. Dona Neuza, Dr. Henrique explicou, vamos usar a ganância deles contra eles mesmos. Vamos fazer uma oferta que será irresistível, mas que exigirá que eles usem o dinheiro desviado para aceitar. Como assim? Vamos fingir que uma compradora anônima está interessada em adquirir a confeitaria. Uma viúva sem herdeiros, do interior, que quer investir o dinheiro da herança em um negócio já estabelecido. E vamos fazer uma oferta por um preço abaixo do mercado, mas que precisa ser aceita rapidamente, em dinheiro. A genialidade do plano era sua simplicidade. Patrícia e Ricardo, achando que eram os donos da empresa,
Tentariam comprar a confeitaria para revendê-la imediatamente com lucro. Para fazer isso, teriam que usar o dinheiro que haviam roubado da conta secreta. E no momento que fizessem essa transação, estariam confessando publicamente que tinham acesso a recursos que oficialmente não deveriam existir. Quando eles trouxerem o dinheiro para comprar a empresa, doutor, Henrique concluiu, vamos estar com toda a documentação pronta, provando que o dinheiro foi roubado da própria empresa que eles acham que estão comprando. É a confissão perfeita. Mas para que o plano funcionasse, precisávamos de uma coisa: que Patrícia mostrasse sua verdadeira face completamente, que ela cometesse um ato tão desrespeitoso, tão humilhante, que justificasse a vingança que estava por vir. E ela não decepcionou. A expulsão de casa no dia da missa de 7º dia foi o momento exato que estávamos esperando. Patrícia havia cruzado a linha definitiva, e agora eu tinha a justificativa moral perfeita para executar nosso plano. Na manhã seguinte à missa, sexta-feira, Dr. Henrique colocou o plano em movimento. Ele contratou uma atriz chamada Marlene, uma senhora de 70 anos que havia trabalhado no Teatro Municipal durante décadas. Marlene seria nossa viúva do interior, interessada em comprar a confeitaria. Para completar o disfarce, alugamos um Civic velho, compramos roupas simples em lojas populares e criamos uma identidade completamente convincente. Bom dia, Marlene disse ao ligar para Ricardo na segunda-feira de manhã, representando perfeitamente o papel de uma senhora simples do interior. Meu nome é Dona Sebastiana, sou de Itabira. Soube que vocês têm uma confeitaria tradicional em Belo Horizonte e estou interessada em comprar. Do outro lado da linha, Ricardo demonstrou interesse imediato. Afinal, se eles realmente fossem os donos da empresa, vender seria uma oportunidade de ouro para lucrar com tudo que haviam roubado. A senhora já tem experiência no ramo? Ricardo perguntou. Tenho sim, meu filho. Tive uma doçaria pequena aqui em Itabira por 20 anos. Agora que fiquei viúva e meus filhos moram fora, quero investir a herança que recebi em algo maior. E que valor a senhora teria disponível? Uns R$800 mil em dinheiro. Sei que a empresa vale mais, mas é o que tenho disponível para investir. R$800 mil era exatamente uns 100 mil a menos que o valor real da confeitaria. O suficiente para parecer uma boa oportunidade, mas não tão barato que despertasse suspeitas. Vou conversar com minha esposa e te retorno, Ricardo respondeu, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Não demorou nem 2 horas para ele ligar de volta. Dona Sebastiana, falei com minha família e temos interesse sim. Quando a senhora pode vir a Belo Horizonte para conhecer a empresa? Posso ir amanhã mesmo, meu filho. Mas olha, preciso resolver isso rápido, viu? Tenho outros negócios para olhar em Juiz de Fora e Barbacena. Se for para fechar, tem que ser até o final da semana. Perfeito. A pressão de tempo era essencial para que eles não tivessem chance de investigar direito a procedência do negócio. Na terça-feira, Marlene apareceu na confeitaria caracterizada perfeitamente como uma viúva do interior. Roupas simples, bolsa velha, jeito tímido de quem não conhece a cidade grande. Ricardo e Patrícia receberam ela com toda a pompa, mostrando as instalações, explicando o funcionamento, inflando os números de vendas para justificar o preço. A empresa é muito bem estruturada, Patrícia disse, representando o papel de coproprietária com naturalidade assustadora. Temos contratos com os melhores hotéis da cidade. Fornecemos para eventos de alto padrão. É um negócio que dá lucro garantido. E a documentação está toda em ordem? Marlene perguntou com a ingenuidade perfeita de quem não entende de papelada. Tudo certinho, Ricardo garantiu. Pode ficar tranquila que não tem nenhum problema legal. No final da visita, Marlene fez a oferta oficial. R$750 mil à vista para fechar o negócio até sexta-feira. É que eu não entendo dessas coisas de banco e financiamento, ela explicou. Prefiro pagar tudo de uma vez e ficar livre de dívida. Ricardo e Patrícia se entreolharam com aquele brilho ganancioso nos olhos. R$75 mil de lucro imediato, sem nenhum esforço, vendendo algo que eles acreditavam que já era deles mesmo. Fechado, Patrícia disse imediatamente. Vamos providenciar toda a documentação.
E foi aí que eles cometeram o erro fatal. Para conseguir os R$ 750 mil até sexta-feira, teriam que usar não apenas o dinheiro da conta secreta, mas também vender a BMW e pedir dinheiro emprestado com agiotas. Durante toda a semana, Dr. Henrique os monitorou correndo atrás de dinheiro, vendendo bens, fazendo empréstimos duvidosos. Na quinta-feira à noite, Ricardo ligou para Marlene confirmando que tinham o dinheiro em mãos. Dona Sebastiana, está tudo pronto para assinar amanhã. A senhora pode vir ao cartório às 2 da tarde? Claro, meu filho. Vou estar lá. Na sexta-feira de manhã, Dr. Henrique me ligou para dar o último briefing. Dona Neuza, está tudo pronto. Eles vão chegar ao cartório com a quantia exata, em dinheiro vivo, sem conseguir explicar a procedência. Marlene vai assinar a compra simbolicamente. E então vamos revelar toda a verdade. E as autoridades? 2 investigadores da Polícia Civil vão estar presentes, disfarçados como funcionários do cartório. O delegado responsável já tem todo o dossiê do caso há uma semana. Às 2 horas da tarde, eu estava estacionada na Rua Bahia, a uma quadra do cartório, observando Ricardo e Patrícia chegarem carregando 2 malas executivas pretas. O peso das malas era visível pela forma como eles caminhavam. R$ 750 mil em dinheiro pesa mais de 15 quilos. 15 minutos depois, meu celular tocou. Dona Neuza, pode vir, está na hora. Entrei no cartório pela porta lateral, como havíamos combinado. Ricardo e Patrícia estavam na sala principal, sentados ao lado de Marlene, com as malas abertas, mostrando os maços de dinheiro organizados em elásticos. Eles estavam sorrindo, achando que haviam acabado de fechar o negócio do século. Foi quando o Dr. Henrique entrou na sala, acompanhado de um homem de terno escuro que eles não conheciam. Bom, antes de finalizarmos a documentação, Dr. Henrique disse com voz solene: preciso esclarecer algumas questões sobre a titularidade da empresa. Ricardo franziu a testa. Que questões? Eu sou o herdeiro legal da confeitaria. Na verdade não, Ricardo. Quem vai explicar isso é a verdadeira proprietária da Doces Lembranças. Foi então que entrei na sala. O rosto de Patrícia empalideceu instantaneamente. Ricardo se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Oi, filho, respondi com uma calma que me surpreendeu. Vim buscar minha empresa. E vocês querem saber qual foi a cara deles quando o Dr. Henrique começou a explicar que a confeitaria sempre foi minha, que Roberto nunca foi sócio, que eles acabaram de tentar vender algo que não lhes pertencia usando dinheiro roubado da própria empresa? O silêncio que se instalou na sala do cartório foi ensurdecedor. Patrícia estava pálida como papel, as mãos tremendo visivelmente. Ricardo olhava de mim para Dr. Henrique como se estivesse tentando processar um idioma estrangeiro. As 2 malas pretas abertas sobre a mesa, exibindo os maços de dinheiro, pareciam evidências de crime em uma delegacia. Mãe, Ricardo gaguejou, eu não estou entendendo. A senhora não pode estar aqui. A confeitaria é minha agora. Na verdade, filho, doutor. Henrique disse, abrindo uma pasta repleta de documentos. A confeitaria sempre foi de sua mãe. Sempre. Desde o primeiro dia. Marlene, nossa atriz, permanecia sentada observando tudo com a curiosidade genuína de quem estava assistindo a um drama se desenrolar em tempo real. O homem de terno escuro se identificou discretamente como o investigador Marcos Silva, da Polícia Civil de Minas Gerais. Isso é impossível, Patrícia disse, encontrando a voz pela primeira vez. Roberto sempre administrou a empresa. Ele assinava todos os documentos. Com uma procuração, Dr. Henrique explicou pacientemente. Uma procuração que Dona Neuza revogou há 2 meses, assim que descobrimos o esquema de vocês. Puxei uma cadeira e me sentei na mesa, bem de frente para eles. Depois de meses sendo humilhada, diminuída e desrespeitada, finalmente havia chegado minha hora de falar. Vocês querem saber como descobri tudo? Perguntei com uma calma que me impressionou. Foi Roberto quem me entregou vocês. Como assim? Ricardo murmurou. Seu pai ficou descuidado nos últimos meses. Deixou documentos espalhados, conversas de telefone que qualquer um podia ouvir. Quando o Dr. Henrique me alertou sobre as irregularidades financeiras,
mandei fazer uma auditoria completa da empresa. Dr. Henrique colocou sobre a mesa uma pasta grossa, contendo o relatório da auditoria. 3 anos de desvios sistemáticos, ele disse. Quase R$500 mil transferidos irregularmente para uma conta em nome de Roberto e Patrícia. Tudo documentado aqui, com datas, valores, comprovantes. O rosto de Patrícia passou do branco para um vermelho intenso. Isso é mentira. Roberto era sócio da empresa. Roberto nunca foi sócio, repeti devagar, saboreando cada palavra. A empresa foi aberta em 1981 com o dinheiro da herança dos meus pais. Roberto era apenas um funcionário com procuração para assinar documentos. Procuração que eu revoquei no momento que descobri que ele estava me roubando. E a casa? Ricardo perguntou com uma voz cada vez mais fraca. A casa também é minha. Comprada em 1979, antes do casamento, com dinheiro da mesma herança. Roberto nunca foi proprietário de nada, filho. Nada. Foi então que Patrícia explodiu. Isso é um golpe! Ela gritou, se levantando da cadeira e apontando o dedo para mim. Essa velha está tentando nos passar para trás. Aquele dinheiro é nosso por direito. Nosso? Perguntei, me levantando também. Por que direito, Patrícia? Por direito de família. Ricardo é seu filho. A herança dele. Herança? Ri com uma amargura que vinha do fundo da alma. Que herança? A herança que vocês estavam roubando de mim há 3 anos? A herança que vocês gastaram numa BMW? A herança que vocês esconderam numa conta secreta? O investigador Marcos se aproximou da mesa e colocou a mão sobre uma das malas de dinheiro. Vocês podem me explicar a procedência deste dinheiro? Ele perguntou com a voz formal de quem está conduzindo um interrogatório. Ricardo e Patrícia se entreolharam em pânico. Era exatamente a pergunta que eles não conseguiriam responder sem se incriminar. É nosso, Patrícia balbuciou. Economias da família. Economias? Dr. Henrique abriu outra pasta. Segundo os extratos bancários que conseguimos das contas de vocês, Ricardo ganha R$6 mil como professor e Patrícia ganha R$12 mil como gerente. Como conseguiram economizar R$750 mil? Vendemos a BMW, Ricardo tentou explicar. A BMW valia R$200 mil, o investigador disse consultando seus papéis. E mesmo assim, só explicaria uma parte do dinheiro. De onde veio o resto? Silêncio total. Eles estavam acuados, sem saída, e sabiam disso. Foi então que resolvi desferir o golpe final. Investigador, disse-me dirigindo ao policial. Gostaria de fazer uma denúncia formal contra essas 2 pessoas por apropriação indébita, falsificação de documentos e formação de quadrilha para crimes contra o patrimônio. Não! Patrícia gritou. Neuza, pelo amor de Deus, somos família. Família? Olhei para ela com todo o desprezo que consegui reunir. Família é o que vocês destruíram quando resolveram me roubar e me humilhar. Mãe, por favor, Ricardo implorou. E pela primeira vez em meses, vi lágrimas nos olhos do meu filho. Eu sei que erramos, mas não faça isso. Pensa nos seus netos. Nos meus netos? A raiva ferveu no meu peito. Vocês pensaram nos meus netos quando me expulsaram de casa no dia da missa do meu marido? Quando me humilharam na frente de toda a igreja? Quando roubaram o dinheiro que era para o futuro deles? Foi ideia da Patrícia? Ricardo explodiu em desespero. Eu nunca quis fazer isso. Ela que me convenceu. Patrícia olhou para o marido com uma expressão de ódio puro. Seu covarde! Você estava tão interessado quanto eu. Era você que fazia as transferências. Você que abriu a conta secreta. Com sua aprovação, com sua assinatura. Ver eles se devorando mutuamente foi mais satisfatório do que eu havia imaginado. Anos de cumplicidade desmoronando em segundos, cada um tentando jogar a culpa no outro. O investigador Marcos fez um sinal e 2 outros policiais entraram na sala. Ricardo Almeida Silva e Patrícia Mendes Silva, ele disse com voz oficial. Vocês estão presos em flagrante por tentativa de estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha. Têm o direito de permanecer calados. Tudo o que disserem poderá ser usado contra vocês no tribunal. Não! Patrícia berrou como uma louca. Eu não vou presa! Isso é perseguição!
mas as algemas já estavam sendo colocadas em seus pulsos. Ricardo chorava silenciosamente, finalmente entendendo a dimensão do que haviam feito. Mãe, ele sussurrou enquanto era conduzido para fora da sala. Me perdoa. Olhei para meu filho, o menino que criei com tanto amor, que educei com tanto carinho, que virou um estranho nas mãos daquela mulher, e senti uma tristeza profunda se misturar com a sensação de justiça. Talvez um dia, Ricardo, respondi, quando você entender realmente o que fez comigo. Depois que eles foram levados, fiquei sozinha na sala do cartório com o Dr. Henrique e Marlene. O dinheiro ainda estava espalhado sobre a mesa, 750 mil reais que eles haviam juntado vendendo tudo o que tinham para comprar algo que já era meu. E agora, dona Neuza? Dr. Henrique perguntou. Agora vamos devolver esse dinheiro para onde ele sempre pertenceu. Respondi, olhando para os maços de notas. Para a conta da confeitaria. Marlene, que havia permanecido em silêncio durante todo o drama, finalmente falou. Dona Neuza, posso dizer uma coisa? Em 50 anos de teatro, nunca vi uma peça melhor que essa. Ri pela primeira vez em meses. Uma risada genuína, liberadora, que vinha do fundo da alma. Obrigada, Marlene. Você foi perfeita. Nas semanas que se seguiram, a história se espalhou por Belo Horizonte como fogo em palha seca. A prisão de Ricardo e Patrícia foi notícia nos jornais locais. O escândalo chegou até o Clube Monte Líbano, onde Patrícia costumava se exibir como grande empresária. Dona Helena, a aniversariante de 80 anos, onde presenciei uma das maiores humilhações da minha vida, me ligou pessoalmente para se desculpar. Neuza, minha filha, que vergonha! Se eu soubesse do caráter dessa mulher, nunca teria permitido que ela te tratasse daquele jeito na minha festa. As ligações de apoio chegaram de todos os lados. Clientes antigos da confeitaria, vizinhos, amigas da igreja, todos querendo demonstrar solidariedade e elogiar minha coragem de enfrentar a situação. Mas não foi fácil. Ver meu próprio filho sendo preso, mesmo sabendo que ele mereceu, doeu mais do que qualquer humilhação que Patrícia me fez passar. Às vezes, nas madrugadas silenciosas da minha casa vazia, eu me perguntava se havia feito a coisa certa. Foi Dr. Henrique quem me trouxe a notícia que mudaria tudo, 3 meses depois. Dona Neuza, o Ricardo quer falar com a senhora. Onde? Na penitenciária. Ele está disposto a colaborar com a justiça. Quer devolver tudo o que ainda tem e testemunhar contra a Patrícia em troca de uma redução de pena. Pensei muito antes de aceitar o encontro. Parte de mim queria que ele apodrecesse na cadeia. Outra parte, a mãe que ainda existia em algum lugar do meu coração, queria ouvir o que ele tinha a dizer. A penitenciária Antônio Dutra Ladeira fica em Ribeirão das Neves, a 1 hora de Belo Horizonte. É um lugar cinzento, frio, que cheira a desinfetante e desespero. Ver meu filho de uniforme laranja, magro, cabisbaixo, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Mãe, ele disse assim que me viu e começou a chorar como criança. Me perdoa por tudo. Estava diferente. O homem arrogante que me desrespeitou havia sumido. No lugar, estava um menino assustado, que finalmente entendia as consequências de suas escolhas. Ricardo, disse, me sentando na cadeira de plástico da sala de visitas. Por que você fez isso comigo? Eu não sei, mãe. A Patrícia, ela me convenceu de que a senhora estava ficando velha, que precisava passar a empresa para frente. Ela dizia que era para o bem da família. E você acreditou? Eu queria acreditar. Ela me fazia sentir importante, como se eu fosse um grande empresário. E o dinheiro? O dinheiro era fácil demais. A gente se acostumou com o padrão de vida e não conseguia mais voltar atrás. E me humilhar publicamente, me expulsar de casa, isso também era para o bem da família? Ele baixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Isso foi a Patrícia. Ela disse que se a senhora não saísse de casa por bem, íamos ter que forçar a barra. Eu tentei falar que era demais, mas ela disse que se eu não apoiasse ela contaria para todo mundo sobre o dinheiro desviado. Então ela estava te chantageando também? Estava. Nos últimos meses ela estava completamente fora de controle. Gastava dinheiro como se não houvesse amanhã, fazia planos cada vez mais ambiciosos.
Chegou a falar em vender a confeitaria e abrir uma empresa de eventos de luxo. Vender a confeitaria. A empresa que eu construí com minhas próprias mãos. E você ia deixar? Eu estava com medo, mãe. Medo dela, medo de ser descoberto, medo de perder tudo. Fui covarde. Olhei para meu filho, esse homem quebrado que um dia foi meu menino corajoso, e senti uma mistura de raiva, tristeza e, surpreendentemente, uma pontinha de compaixão. Ricardo, você entende que machucou sua mãe de uma forma que pode ser irreparável? Entendo, e sei que não mereço seu perdão, mas quero tentar consertar o que ainda dá para consertar. Foi assim que Ricardo decidiu colaborar com a justiça. Devolveu o carro que ainda estava no nome dele, entregou joias caras que Patrícia havia comprado, revelou outras contas secretas que a investigação ainda não havia descoberto. Em troca, sua pena foi reduzida de 8 para 3 anos. Patrícia, por outro lado, decidiu lutar até o fim. Contratou um advogado caro, alegou que era vítima de manipulação masculina, tentou jogar toda a culpa em Roberto, que estava morto e não podia se defender. No final, foi condenada a 10 anos de prisão por ser considerada a mentora intelectual do esquema. A última vez que a vi foi durante o julgamento. Estava irreconhecível. Cabelos desgrenhados, sem maquiagem, roupas simples de presidiária. Quando nossos olhos se encontraram na sala do tribunal, vi algo que nunca tinha visto nela antes. Medo genuíno. No final das contas, a justiça foi feita, mas a vitória tinha um gosto agridoce. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, acordo todas as manhãs na minha casa. Sim, minha casa. Preparo meu café e vou para a confeitaria tocar o negócio que sempre foi meu. Aos 81 anos, ainda tenho energia para trabalhar e ainda encontro prazer em criar doces que fazem as pessoas felizes. Ricardo deve sair da prisão no ano que vem. Ele me escreve cartas pedindo perdão, contando sobre os cursos que está fazendo, prometendo que vai ser um homem melhor. Não sei se vou conseguir perdoá-lo completamente algum dia, mas sei que vou dar a ele uma chance de reconstruir nossa relação. Porque no final das contas, por mais dor que ele tenha me causado, ainda é meu filho. Gustavo e Sofia, meus netos, hoje com 14 e 16 anos, me visitam todo fim de semana. No início, foi difícil para eles entenderem por que a mãe estava presa. Mas com o tempo, eles perceberam que o que ela fez foi errado. São bons meninos, inteligentes, carinhosos. Eles são minha esperança, de que algo de bom ainda pode sair dessa família devastada. Às vezes, quando estou sozinha na cozinha da confeitaria preparando um bolo de fubá com goiabada, a mesma receita que minha avó Dalva me ensinou há 70 anos, penso em tudo o que aconteceu. Penso na traição, na humilhação, na vingança, na justiça. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que respeito não se pede, se conquista. Aprendi que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem te trata com dignidade. Aprendi que dinheiro revela o verdadeiro caráter das pessoas. E aprendi que, mesmo aos 81 anos, ainda sou capaz de lutar pelos meus direitos. Mas a lição mais importante foi esta. O ingrediente secreto da justiça é a paciência. Paciência para planejar. Paciência para esperar o momento certo. Paciência para ver os inimigos se destruírem com a própria ganância. Quando conto essa história para as amigas da igreja, para as clientes da confeitaria, para qualquer pessoa que já foi desrespeitada por alguém da própria família, sempre termino com o mesmo conselho. Nunca deixem ninguém diminuir vocês. Nunca aceitem humilhação em nome da paz familiar. E se alguém resolver mexer com vocês achando que são fracas só porque são idosas, lembrem-se, a experiência de vida é uma arma poderosa. Usem ela. A confeitaria Doces Lembranças continua funcionando e prosperando. Tenho 15 funcionários agora. Fornecemos para os melhores hotéis de Belo Horizonte e meu bolo de fubá com goiabada continua sendo o mais pedido do cardápio. E todas as noites, antes de dormir, olho para o retrato de Roberto na cabeceira da cama e sussurro: aprendi a viver sem você, amor, mas não consegui aprender a viver sem minha dignidade. Obrigada por acompanhar minha história até aqui.
Se ela tocou vocês de alguma forma, compartilhem com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para lutar por justiça. E lembrem-se, doçura na aparência, firmeza no caráter, sempre.